Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 9, versículo 35. A gente vai ler o finalzinho do capítulo 9 e o capítulo 10. Tá bom? Peço que os irmãos prestem bastante atenção, muita atenção. Vai estar ali na tela, né, projetado. Procure entender o que está sendo dito aqui, porque depois eu vou explicar. Vai ser uma pregação chamada expositiva. Eu vou ler e explicar. Amém? Versão NVT. Amém? Amém. Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de doença, de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Capítulo 10. Jesus reuniu seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos impuros e curar todo tipo de enfermidade e doença. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, também chamado Pedro. Depois, André, irmão de Pedro. Tiago, filho de Zebedeu. João, irmão de Tiago. Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu. Tadeu, Simão, o cananeu. Judas Iscariotes, que depois traiu Jesus. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não vão aos gentios, nem aos samaritanos. Vão antes às ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem que o reino dos céus está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Deem de graça, pois também de graça vocês receberam. Não levem no cinto moedas de ouro, prata ou mesmo de cobre. Não levem bolsa de viagem, nem outra muda de roupa, nem sandálias, nem cajado. Quem trabalha na obra merece seu sustento. Sempre que entrarem em uma cidade ou povoado, procurem uma pessoa digna e fiquem em sua casa até partirem. Quando entrarem na casa, saúdem-na com a paz. Se o lar se revelar digno, que sua paz permaneça nela. Se não, retirem a bênção. Se alguma casa ou cidade se recusar a recebê-los ou a ouvir a sua mensagem, sacudam a poeira dos pés ao sair. Eu lhes digo a verdade: no dia do juízo, as cidades perversas de Sodoma e Gomorra, lembram da série de Gênesis, serão tratadas com menos rigor que essa cidade, que não quis receber os discípulos. Ouçam, eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam espertos como serpentes e simples como pombas. É a capa da minha Bíblia. Tenham cuidado, pois vocês serão entregues aos tribunais e chicoteados nas sinagogas. Por minha causa serão julgados diante de governantes e reis, mas essa será a oportunidade de falar a meu respeito a eles e aos gentios. Quando forem presos, não se preocupem com o modo como responderão, nem com o que dirão. Naquele momento, as palavras certas lhes serão concedidas, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito de seu Pai falará por meio de vocês. O irmão trairá seu irmão e o entregará à morte, e assim também o pai a seu próprio filho. Os filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Todos os odiarão por minha causa, mas quem perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu lhes digo a verdade: o
Filho do Homem voltará, antes que tenham percorrido todas as cidades de Israel. O discípulo não está acima de seu mestre, nem o escravo acima de seu senhor. Para o discípulo é suficiente ser como seu mestre, e o escravo como seu senhor. Uma vez que o dono da casa foi chamado de Belzebu, os membros da família serão chamados de nomes ainda piores. Não tenham medo daqueles que os ameaçam, pois virá o dia em que tudo que está encoberto será revelado, e tudo que é secreto será divulgado. O que agora lhes digo no escuro, anunciem às claras, e o que sussurro em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que querem matar o corpo e não podem tocar na alma. Tenham medo somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Quanto custam 2 pardais, uma moeda de cobre? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento de seu pai. Quanto a vocês, até os cabelos de sua cabeça estão contados. Portanto, não tenham medo. Vocês são muito mais valiosos que um bando inteiro de pardais. Quem me reconhecer em público aqui na terra, eu reconhecerei diante de meu Pai no céu. Mas quem me negar aqui na terra, eu também o negarei diante de meu Pai no céu. Não imaginem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Vim para pôr o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Seus inimigos estarão em sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem se recusa a tomar a sua cruz e me seguir não é digno de mim. Quem se apegar à própria vida a perderá, mas quem abrir mão de sua vida por minha causa a encontrará. Quem recebe vocês recebe a mim, e quem me recebe também recebe aquele que me enviou. Quem acolhe um profeta como alguém que fala da parte de Deus, recebe a mesma recompensa que o profeta. E quem acolhe um justo por causa da sua justiça, recebe uma recompensa igual a dele. Se alguém der um copo de água fria, que seja ao menor de meus seguidores, certamente não perderá a sua recompensa. Amém, meus irmãos? A leitura bastante extensa, mas eu achei de bom tom ler todo o capítulo e todo o contexto para que os irmãos entendam com perfeição. Não vai dar tempo, não é o intuito de eu explicar o capítulo inteiro para os irmãos nessa noite. Quem sabe mais para frente. Um dia façam isso, abram sua Bíblia em casa e leiam um capítulo do Evangelho e procurem destrinchar todos os versículos, todos os ensinamentos do Senhor. Façam isso nas suas casas, vocês vão aprender coisas riquíssimas. Porque Jesus fala sobre muitos temas, mas eu quero, como eu disse no início da palavra, focar no trabalho no reino dos céus. Porque o grande contexto de tudo que eu li aqui é esse, é o trabalho para o Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o seu povo? Qual é a sua nação? O Brasil? Certamente, fisicamente falando, você é brasileiro. Mas nós, como cristãos, essa não é a nossa pátria. A nossa pátria, ela é celestial. Nós fazemos parte de um reino que é dos céus, que é o reino do nosso Pai, nosso Senhor, o Pai de Jesus Cristo. Olha que privilégio. Aqui no Brasil você é só um cidadão comum, um membro de uma pequena cidade, de Paula Cândido. O presidente, o governador não sabe nem que cidade é essa. Mas no reino da qual a gente pertence de verdade, que é o reino eterno, nós somos não apenas súditos, mas filhos do rei, herdeiros de tudo, é tudo nosso. Nós pertencemos a essa nação, o reino dos céus. E como herdeiros desse reino, nessa terra, nós somos chamados por Jesus para sermos embaixadores. Vocês sabem o que o embaixador faz? Por exemplo, o embaixador brasileiro
num país vizinho, na Argentina. Ele está lá em território argentino, só que ele representa o Brasil. Inclusive é muito interessante, eu fiz direito, né? Acho que os irmãos sabem. Pelas leis internacionais, aquele prédio no meio de, Buenos Aires, que é a capital da Argentina, que é onde fica a embaixada, o consulado brasileiro, aquele prédio é o Brasil. Então o argentino, uma autoridade argentina não pode entrar lá, porque aquilo lá, mesmo no centro da Argentina, no centro de Buenos Aires, pertence ao Brasil, apesar de estar em outra nação. Muito interessante isso, né? Do mesmo jeito a gente está aqui, no meio dessa terra, no meio dessa geração corrompida, mas a gente não faz parte disso aqui. A gente é do reino dos céus. E o Senhor pede que nós, como embaixadores, representemos Ele aqui. Que a gente trabalhe para Ele aqui. Se somos desse reino, nós temos que trabalhar para Ele aqui. Não estamos aqui à toa. Você não nasceu à toa. Ninguém é enviado para outra nação à toa. Você está em outra nação. Você está em outro território para exercer um trabalho. Você não pode se omitir. Você não pode permanecer na sua posição de conforto. E é isso que Jesus vai tratando aqui, começando no capítulo 9, no final do capítulo 9 que eu li com os irmãos. Ele explica o que é esse trabalho para o reino dos céus. Ele fala que Jesus, o texto aqui que Mateus, o evangelista Mateus escreveu, e Jesus passava pelas cidades e povoados da região. Primeira observação, muitas vezes a gente prefere ir nos grandes centros, né? Nas cidades, nas capitais, nas cidades grandes, Viçosa, Ubá, Juiz de Fora. Às vezes Paula Cândido, São Geraldo, Canaã, é meio deixado de lado. Às vezes, dentro das cidades, regiões como Garapa, é meio deixado de lado, porque são povoados, são regiões mais afastadas. Mas Jesus, ele não fazia isso. Ele não ia só em grandes centros, onde tinha muita gente. Ele ia em cidades e todos os povoados da região. Versículo 35. Então, meus queridos, o Senhor, ele é grande em amor. Ele te vê lá no seu bairro. Eu não sei onde você mora, alguns de vocês aqui eu sei. Lá no seu bairro, pode ser afastado do que for. Jesus quer que alguém vá para lá anunciar a palavra dele. E ele explica depois disso que ele passava nessas cidades e povoados fazendo o quê? 3 coisas. Versículo 35. Ensinando, ele vai falar ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Então o trabalho que o Senhor pede, de maneira bem geral, há trabalhos específicos além desse, mas o trabalho que o Senhor pede a nós é ensinar, mas o quê? Anunciar, e o terceiro, curar. O que Jesus espera é que a gente saiba bastante da palavra dele, para que a gente possa ensinar. Como você vai ensinar se você não está rico desse conhecimento? Como você vai ser um mestre para o seu próximo? Eu acho que todos aqui já estudaram, né? Estão estudando. E às vezes quando está se aproximando numa prova, eu fazia muito isso nas provas de história. Eu gostava muito de história. Então eu estudava, porque eu gostava, não era só para tirar nota, eu gostava de estudar. E chegava antes da prova na minha escola, meus colegas sentavam perto de mim e falavam: Henrique, conta aí o que vai cair na prova, nos ensina. E eu explicava porque eu gostava daquilo, porque eu tinha me aprofundado naquilo. E aí eu ia muito bem, e eles iam também. Da mesma maneira, é com a palavra do Senhor. Para a gente ensinar, a gente primeiro tem que amar aquilo, porque senão a gente não vai querer ensinar. E depois se aprofundar. Só aí a gente vai poder ajudar o próximo. E outra coisa que Jesus fazia era anunciar as boas novas. Essa questão de anúncio é mais para os de fora. É proclamar a graça de Jesus. O ensino, ele é mais para os de dentro. Anunciar diz respeito mais a falar da graça. Jesus, ele veio. Você sabe explicar a salvação de Jesus? Você saberia de falar assim, Kesley, Lecão, vai lá no Garapa e explica a obra redentora de Jesus. Por que Jesus teve que morrer na cruz para os seus vizinhos? Vocês saberiam explicar? É necessário que vocês saibam, porque assim é o chamado que Jesus fala aqui, né? Para anunciar as boas novas, as boas notícias. Você não precisa morrer, porque Jesus morreu por você. Você foi nascido e concebido no pecado, as suas decisões te levaram para longe do Senhor. Mas Jesus, ele veio e padeceu em seu lugar. São explicações que tem que ter na ponta da língua, você tem que saber.
E ele fala também de curar todo tipo de enfermidade e doença. Isso aqui talvez é o que as pessoas menos façam, porque muitas vezes nos falta ousadia. Se está escrito na palavra de Deus que você tem autoridade para curar todo tipo de enfermidade e doença, expulsar demônios, fazer sinais milagrosos, o que te impede? Está escrito. Você não crê que isso aqui é a verdade? Então o que te impede? Muitas vezes coragem. Coragem de a gente estar andando na rua, ver alguém mancando, falar assim: posso orar por você? Para Deus curar sua perna? Falta coragem para a gente fazer isso. A gente pensa: e se não acontecer? E se a pessoa rir de mim? E se as pessoas pararem para me olhar na rua? Começa a pensar todo tipo de impedimentos para que a gente faça aquilo. Mas a verdade é o seguinte, que a gente leu ao longo do capítulo aqui: se vocês se envergonharem de mim, eu me envergonharei de vocês. Mas aqueles que me professam publicamente, eu professarei diante do meu Pai nos céus. A gente tem que ter vergonha, não. E se a gente orar e não acontecer, foi da vontade de Deus que assim acontecesse. Ele não diz que toda vez que a gente orar para alguém, a pessoa vai ser curada. Ele nos manda ir curar. Vai acontecer. Eu conheço um pastor, cara fenomenal, ele é muito usado nessa questão de curas. Você pode procurar aí no YouTube, pastor Hernando Santos. Tem vídeos dele orando por pessoas cadeirantes e a pessoa levantando e andando. Orando por surdos e a pessoa começando a ouvir. Orando por quem não fala e a pessoa falar. É verdade, eu já vi uma pregação vivo desse cara. O cara é um homem de Deus. E aí ele fala o seguinte, que em dada situação ele estava orando por muitas pessoas assim, estava sendo uma atrás da outra sendo curada. E ele orou por uma e não foi. Aí sabe o que ele fez? Ele ficou abalado porque aquela pessoa não foi curada? Não, ele falou assim: meu amigo, não foi hoje. E começou a orar pela outra. Tem um outro evangelista muito famoso, usado nas curas também, Todd White, um americano. Se eu não me engano, se eu me lembro bem, ele diz que ele orou por 1000 pessoas antes da primeira ser curada. Até alguém ser curado, ele orou por 1000. Então, meus queridos, não fiquem constrangidos, com medo, pensando que vocês não são filhos de Deus, porque orou para alguém e a pessoa não foi curada. Não é toda vez que você vai orar que vai ser curado, é segundo a vontade de Deus. Mas o seu papel é abençoar, colocar a mão na cabeça da pessoa, repreender o demônio, repreender a dor, repreender a doença. E quando você fizer isso, se Deus assim permitir, uma hora alguém vai ser curado e você vai ter um testemunho para compartilhar. E as curas são tão importantes porque para os incrédulos, para aqueles que não conhecem Jesus ainda, para eles verem que Jesus é real, que há o sobrenatural. E para aqueles que não são nossos irmãos, não é só para curar os de fora, para os de dentro. Isso nos gera autoridade. Às vezes você é só um simples jovem, adolescente, as pessoas não respeitam muito quem é jovem, mas quando você ora por alguém e a pessoa é curada, ela começa a te olhar de outra maneira. E aí você tem a oportunidade de fazer os outros dois, de ensinar e anunciar com mais autoridade. Por isso que é importante a cura. E o que nós devemos fazer antes de realizar esse trabalho que Jesus nos pede? Ele vai falar aí, versículo 36. Jesus viu as multidões, teve compaixão delas. Então, antes de você sair anunciando, ensinando e curando, primeira coisa, você tem que ver. Você olha para os seus colegas, para os seus amigos, para os seus parentes, ou vive sua vida para si mesmo? Vem para a igreja, olha só para você, para os seus mais próximos, para aqueles que já são crentes. Você olha para aqueles que estão perdidos? Você, conforme falei, sente compaixão, é a segunda coisa. Olha por elas e sente compaixão. O que é compaixão? É sentir o que a pessoa sente. E o que elas sentem, Jesus fala aí, pois estavam confusos e desamparados. Aqueles que não conhecem Jesus, eles estão completamente perdidos, meus irmãos. Eles vivem, conforme eu fiz a minha oração aqui, eles vivem achando que aquilo que eles fazem é correto. Eles vivem confusos, eles não conhecem a verdade plena da palavra. Eles acham que alegria é beber e fumar, é ter relações sexuais. Eles acham que isso é alegria, mas eles são completamente dopados por esse prazer carnal, superficial, que vai redundar em coisas terríveis. Porque quem bebe, passa vergonha. Quem fuma, tem doenças no pulmão. Quem faz relações sexuais, tem doenças e gravidez precoce.
Eles acham que essas coisas feitas dessa maneira é bênção, e não é. Elas vivem confusas e desamparadas. O mundo está cheio de doenças. Eu não falo físicas, eu falo espirituais, emocionais. Elas vivem sozinhas, desamparadas, cheias de depressão, solidão. As pessoas lá fora vivem assim, porque elas não conhecem Jesus. Quando Jesus entra na nossa vida, não há mais espaço para se sentir sozinho, triste, cabisbaixo, porque o Rei dos Reis, o detentor de toda a glória, vira seu amigo. Aquele que pode te suprir em todas as áreas, está sempre ao seu lado. As pessoas vivem assim. Nós devemos olhar com esses olhos para os seus parentes e amigos e colegas que não conhecem Jesus ainda. É isso que o Senhor nos pede. E Ele fala, qual é a conclusão disso que Jesus está falando? Ele fala que, aos seus discípulos, versículo 37, que tem muita gente assim. A colheita é grande, só que Ele fala também que poucos são os trabalhadores. Ou seja, tem muitas pessoas desamparadas, confusas, mas são poucos os trabalhadores, poucos os verdadeiros servos dele. E olha só que interessante, poucos. Eu sempre falo isso aqui, prestem muita atenção. Quem é verdadeiramente pertencente a esse reino dos céus, não é quem visita, quem vem nesse templo aqui, ou os templos das igrejas no domingo, nas células. Quem verdadeiramente pertence a esse reino é quem é trabalhador. Porque é isso que ele fala aí. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Poucos são aqueles que de fato pertencem a esse reino, que estão dispostos a trabalhar. As igrejas estão lotadas. Você pode ir em igrejas em capitais que têm 10 mil membros. A igreja nossa aqui pode ter 100 membros numa noite. Mas quantos desses pregam o evangelho para os seus vizinhos? Quantos desses ensinam a palavra? Aqueles que trabalham para o reino são verdadeiramente súditos desse reino. E o Senhor fala: peçam ao Senhor da colheita que envie mais trabalhadores para esses campos. Então nossa responsabilidade, a primeira dela é orar. Senhor, tem muita gente sozinha, desamparada, enganada por Satanás. Senhor, envie pessoas para essa obra, envie trabalhadores. Envie trabalhadores. Então o primeiro passo é orar. E nós devemos só orar? Acaba aí? Não. Aí entra o capítulo 10. Jesus, ele envia os seus discípulos a trabalharem. E ele faz toda uma explicação detalhada de como trabalhar, de como ir, de como lidar com essas situações ao ser um súdito fiel no reino dos céus. Ele fala, por exemplo, no versículo 5 e 6, Jesus instrui aos 12 o seguinte: vão aos gentios. Não vão aos gentios nem aos samaritanos, mas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Versículos 5 e 6 ele fala sobre isso. Dado esse contexto aqui, os irmãos sabem muito bem que Jesus ele veio primeiro para salvar os judeus. Os judeus não receberam, e aí a salvação foi aberta a nós, os gentios. Os gentios somos nós, os que não fazemos parte da herança, da genealogia física, sanguínea de Abraão. Então, para eles, para os discípulos, foi dado um pessoal, um povo específico, que eram os judeus, as cidades próximas ali de Israel. A primeira coisa que nós devemos fazer, antes de ir ser um bom súdito do Senhor, é saber da parte de Jesus qual o nosso público. Qual o seu público? Para quem você foi chamado a trabalhar no reino dos céus, a pregar o evangelho, a ensinar, a amparar, a cuidar. Por exemplo, para mim hoje o meu público são vocês, os jovens da igreja. Talvez, se o seu chamado for de evangelista, ou seja, anunciar a palavra de Deus mais para fora do que para dentro da igreja, o seu público seja seus colegas de escola, ou quem sabe seus familiares, ou seus vizinhos, ou às vezes você foi chamado como mestre, então se prepare para ensinar na célula, nos cultos, para outros irmãos de outras igrejas. Às vezes o seu chamado é de contribuir financeiramente na vida do outro,
Deus te chamou para ser um bom trabalhador no meio secular, ter dinheiro para abençoar os irmãos, para abençoar os missionários. Saiba qual é o seu público, saiba qual é o seu chamado. E esse público, esse chamado é cíclico. Ao decorrer da sua vida ele pode ir mudando. Mas para que você saiba exatamente para onde deve ir, pergunte a Jesus. Ouça de Jesus, para quem eu devo ensinar, para quem eu devo pregar, para quem eu devo estar ali do lado, amparando, cuidando, sendo um bom servo desse reino dos céus. Pergunte para ele. Eu conheço muita gente que nesse ímpeto de querer ser um bom trabalhador, sai fazendo todo tipo de coisa que Jesus nunca mandou. Se você fizer isso, você vai quebrar a cara. E Deus vai deixar você quebrar a cara. Você está fazendo coisa que Ele nunca te pediu para fazer. Nós temos o Espírito dentro de nós. Deixe que Ele te guie e direcione para onde você deve ir. Não tome as rédeas da sua vida. Você é servo de Jesus, deixe que Ele te guie. E aí a segunda coisa que ele fala aí, no versículo 7, ele fala a mensagem do reino dos céus que nós devemos anunciar. Ele fala, vão e anunciem o reino dos céus, que o reino dos céus está próximo. Conforme eu já tenho dito aqui, temos que falar que Jesus ele veio, contar a obra salvífica de Jesus, explicar todas as instruções que ele deixou, a lei do Espírito, anunciar esse reino. E a terceira coisa que ele diz de como devemos ir, no versículo 8, ele fala, curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, deem de graça, pois também de graça vocês receberam. Então, quando nós fizermos algo para as pessoas, não cobrar, seja anunciar, seja amparar, seja aconselhar, seja curar, não cobre nada, seja gentil, seja amoroso, mostre a graça de Jesus, porque se Ele te capacitou para a obra, te capacitou gratuitamente, então ofereça gratuitamente. Isso não quer dizer que você não pode ser abençoado por aquilo que faz, tanto é que Jesus vai falar logo depois, no versículo 10, que quem trabalha merece o seu sustento. Ou seja, se você for fiel na obra, Deus vai enviar pessoas para te ofertar na sua vida, para te abençoar financeiramente, para te abençoar em todas as áreas, e você pode receber. Jesus fala que isso é lícito e é assim que nós devemos sobreviver, com a ajuda dos nossos irmãos, além do nosso trabalho pessoal e próprio. Isso não é errado. O errado é você cobrar para fazer as coisas. Entenderam a diferença? E logo depois, Jesus vai nos ensinar como devemos nos portar ao pregarmos, curarmos, ensinarmos, fizermos essa obra que Ele nos chamou. A primeira coisa, nós devemos, ele fala isso no versículo 11 ao 14, nós devemos pregar a todas as pessoas, mas focar naquelas que querem nos ouvir. Jesus ele diz aí claramente, eu vou ler de novo, sempre que entrarem numa cidade ou povoado, versículo 11, procurem uma pessoa digna e fiquem em sua casa até partirem. Pessoa digna, procure alguém digno. O que é essa pessoa digna? Vamos continuar lendo, vocês vão entender. Quando entrarem na casa, saúdem-na com a paz. Se o lar se revelar digno, que a paz permaneça sobre ela. Se não, retirem a bênção. Se alguma casa ou cidade se recusar a recebê-los ou a ouvir sua mensagem, sacudam a poeira dos pés ao sair. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo, as cidades perversas, Sodoma e Gomorra, serão tratadas com menos rigor que essa cidade. Ou seja, se alguém não quiser ouvir a sua mensagem, se alguém não quiser ouvir os seus ensinos, se alguém não quiser aquilo que você tem a oferecer da parte do Senhor para elas, não faça, não ofereça, deixe para lá, retire a bênção que você dá sobre a vida dela. Aí entra o juízo de Deus. Se você for anunciar a palavra e a pessoa não ouvir, não insista. Jesus disse isso claramente em alguns capítulos anteriores aqui, não jogar pérola aos porcos, não oferecer algo que é rico e poderoso àqueles que não querem saber disso. Nós devemos orar para essas pessoas, orar para que essas pessoas queiram receber, e assim que elas quiserem, aí você trabalha. Não vá atrás de gente que não quer você, que não quer te ouvir. Isso só vai gerar problemas para você. Não foi isso que Jesus mandou. Fale com aquelas que querem te ouvir. Essa é uma verdade que nós temos que entender. Outra coisa que nós devemos fazer é, versículo 16, eu disse que é até a capa da minha Bíblia. Portanto, sejam espertos como serpentes e simples como pombas. Versículo 16. Então Jesus pede que
trabalharmos no reino dele, em qualquer área, a gente seja prudente, mas com pureza. É isso que significa ser esperto, né? Astuto como uma serpente e simples como uma pomba. Nós devemos, a gente não pode ser bobo, a gente tem que ser ligeiro, prudente, antever o perigo. Você não precisa, é algo que eu estava conversando até com a Esther, vindo para cá. Você não precisa falar tudo o que pensa, você não precisa falar toda a verdade o tempo todo, você não precisa conversar com todos a todo momento, você não precisa ajudar a todo instante, você não precisa fazer aquilo que não é necessário no momento. Julgue a situação para que você não haja de maneira errada, querendo agir bem. Tem um versículo lá, se não me engano, está em Eclesiastes: não seja demasiadamente justo, porque destruiria a si mesmo. Meu pai sempre falava esse versículo para mim, eu nunca entendia ele. Ué, Jesus nos manda a gente ser justo? Por que esse versículo fala para a gente não ser demasiadamente justo? É exatamente esse o significado. Não faça aquilo que Jesus não pediu para você fazer. Não queira ser mais justo do que Deus. Deus não pediu, por exemplo, se você ler as cartas lá, Paulo instrui a igreja a não abençoar financeiramente as viúvas, aquelas que não demonstrarem ser fiéis ao Senhor. Então, até uma maneira correta de você abençoar os pobres. Nós devemos ajudar os pobres, as viúvas, os mendigos, os missionários, claro, mas com sabedoria, com equilíbrio, estabelecendo limites. Se a pessoa chega para você e fala assim, um mendigo chega para você e fala o seguinte: ô, me dá um dinheiro aí, você está com fome? Não, vou tomar umas pingas. Você vai dar dinheiro para essa pessoa? Isso não é ser astuto, isso não é ser sábio, não é ser prudente. Você não vai estar ajudando essa pessoa. Não é porque alguém pede ajuda que você tem que ajudar. E também, quando você fala sua opinião o tempo todo, meus queridos, tome cuidado com isso. Tem pessoas perversas por aí, prontas para usar aquilo que você fala contra você. Tome muito cuidado. Sejam astutos, espertos e simples. Então não é para usar dessa astúcia para enganar, para roubar, para mentir, para fazer o que é perverso. É para usar dessa astúcia com pureza. É isso que significa ser simples como uma pomba. Os irmãos entenderam isso? Amém? Amém? Já estou finalizando. E por fim, qual é a consequência disso tudo? Recompensas. As recompensas são, a partir do 39, Jesus fala: quem se apegar à própria vida, a perderá. Mas quem abrir mão de sua vida, trabalhar no meu reino, essa é a conclusão, por minha causa, né, abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará vida, e vida plena, e vida abundante. Jesus prometeu: aquele que abandona tudo por mim, receberá 100 vezes tanto, nessa vida e lá por vir. Então, meu querido, se você resolver trabalhar para o Senhor, vai te custar muito, muito, mas você vai ser muito mais abençoado, 100 vezes mais abençoado. Você vai começar a ter acesso a coisas sobrenaturais, espirituais, experiências que ninguém tem, e bênçãos também na sua vida, bênçãos emocionais, bênçãos financeiras, bênção romântica. Eu vivi para Jesus a minha vida inteira, e Jesus me abençoou com uma linda esposa e um lindo filho, um lar maravilhoso, irmãos maravilhosos. Eu só vejo bênçãos na minha vida por eu seguir Jesus e trabalhar em prol do reino dele. Só bênçãos. Eu não vivo preocupado, não vivo com medo, eu vivo de boa. Tem dificuldades, tem provações, tem humilhações, tem tudo isso, mas as bênçãos são superiores, as recompensas são muito maiores. Se vocês não têm ideia daquilo que Deus tem preparado para você, se você se posicionar e começar a trabalhar no reino dele. Caso contrário, você não queira trabalhar, você não pertence ao reino dele. É muito 880, né? Ou trabalha e há bênçãos, ou não trabalha e você não é súdito dele. E outra recompensa, não é só para você, é para as pessoas que te abençoam. Ele fala aí no 40, no 41 e 2, que se alguém te abençoar, se alguém te conceder algo, nem que seja um copo de água gelada, ele fala aí, muito interessante isso, né? Nem que seja um copo de água gelada, ele receberá, a pessoa que te abençoa, receberá a mesma recompensa que você. Ou seja, lá no céu, e quem sabe aqui na terra também, as bênçãos que você vai receber por aquela obra específica, a pessoa que te ajudar a concluir aquela obra, vai receber as mesmas recompensas. Olha que loucura! Então por isso que é tão importante você ajudar o pastor, você ajudar o missionário, você ajudar o irmão que prega,
você ajudar o líder de célula, você ajudar aquele que está na obra ativamente. Você tem que estar, mas também tem que ajudar os outros que estão, porque aí você receberá as mesmas recompensas que ele, só ajudando com um copo de água gelada. Olha só, é fácil demais, mas tem gente que não quer fazer. Você quer fazer? Meus queridos, fiquem de pé. Que nesse ano de 2024, a gente deixe essas verdades penetrar no âmago do nosso ser. Deixe que o Espírito nos guie para trabalhar em prol do reino dele. Que a gente faça aquilo que ele nos instruiu, que é ensinar, anunciar e curar. Que a gente enxergue a multidão, os nossos próximos, e que a gente tenha compaixão deles. Que a gente peça ao Senhor que envie outras pessoas para trabalhar, e que a gente mesmo vá nessa obra, com toda a ousadia e coragem, para o público certo, para a obra certa que o Senhor nos direcionar, anunciando o reino, curando os enfermos, conforme eu disse, com astúcia, sabendo que o perigo está aí, que as pessoas elas não são confiáveis, que Satanás está querendo nos derrubar, então que a gente faça tudo com astúcia, com prudência, focando naquelas pessoas que querem de fato nos ouvir a ensinar, a anunciar, e sabendo que a grande recompensa para nós é para as pessoas que estão conosco. Amém? Vamos orar. Feche os seus olhos. Supremo Deus, bondoso Pai, ó Senhor, pedimos, Pai, levante, Pai, homens e mulheres. Levante homens e mulheres, Pai. Levante homens e mulheres dispostos a trabalhar para Ti. Dispostos, Pai, a irem onde ninguém quer ir. A fazerem coisas que ninguém quer fazer. Ó Senhor Jesus. Levante-nos com coragem, com ousadia, com autoridade. Que a mesma autoridade que o Senhor concedeu aos discípulos, Senhor, ela venha estar sobre nós. Eu abençoo agora, Pai, a vida dos meus irmãos. Que a autoridade de cura, a autoridade da palavra venha estar sobre a vida de cada um dos meus irmãos nessa noite. Que eles venham ser enviados, Pai, para contar o testemunho de vida, para anunciar as boas novas, para ensinar e curar. Pai, que nesse ano eles venham trabalhar como nunca trabalharam, aqui para a igreja, para o Ponte, para suas famílias, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu te peço, Senhor, não só os que estão aqui, mas aqueles que não vieram. Transforma os corações deles, Pai, para que eles queiram fazer mais, para que eles queiram estar presentes e queiram trabalhar. Porque grandes são as recompensas, Senhor. Ó Senhor, como o Senhor deseja nos recompensar. Quão bondoso o Senhor é, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém.